país evoluir, educação financeira para eles, ou seja, as respostas para aqueles que vieram, até de uma maneira oportunista, dizer que Tarcísio não é da direita, desculpem. Para mim, isso é a direita que eu defendo. Você pode até não gostar do que eu estou falando, mas isso é a direita que eu defendo. É educação financeira na escola e nada de ideologia para as crianças, nada disso. É ensinar elas a lidar com o dinheiro para se tornar adulto, que vai fazer o país prosperar. E é isso que a gente precisa. Entendeu? É a atuação efetiva, é fortalecimento da polícia para que a gente tenha segurança pública. É isso que precisa. Então, para mim, essa é a direita que eu respeito e discordo veementemente daqueles que dizem, até de maneira oportunista, que Tarcísio não é direita. Tá? Esse é só meu ponto de vista. Tá? Você pode até não concordar comigo. E se não concordar, é até melhor que coloque o comentário, é sempre importante. Bora lá. Agora vamos falar de outro que eu tenho um respeito ímpar, tá? E eu tô falando do senador Rogério Marinho. Para mim, de todos que eu acompanho junto ao Congresso Nacional, esse é um dos nomes que, sabe, que tem uma postura séria, uma postura de homem preocupado efetivamente com o país. E aí começa agora a discussão. Lembra que uma das bandeiras de Bolsonaro em 2018 era: eu vou colocar um ministério técnico, vou reduzir o número dos ministérios e vou colocar ministérios técnicos. Lembra disso? E aí essa foi uma das grandes bandeiras do Jair Bolsonaro em 2018, o que levou às eleições. E aí, efetivamente, foram 22 ministérios e nomes como o próprio Rogério Marinho. Lula, ao assumir, ele faz uma declaração polêmica. Primeiro, aumenta de 22 para 37 ministérios. Quem paga a conta é você, o que é uma aberração. Isso é só cabide de emprego, não agrega em nada no nosso país, não melhora em nada, efetivamente, as questões essenciais do nosso país. E aí, ele dá uma declaração de que esse negócio de colocar técnico é uma aberração, porque tem que colocar político, porque político sabe conversar com o povo. O técnico não sabe de nada, vai lá, estuda um pouco, faz um curso e acha que sabe alguma coisa. Fala do Lula. Aí, meu amigo, eu vejo gente aplaudindo isso, não faz sentido. E agora, Lula faz uma menção agora e vai colocar o Pochtman, nem sei como se pronuncia, tá? Mas não é o Pac-Man, nem nada nesse sentido não, tá? É um homem mesmo. Eu tô falando do Márcio Pochtman, tá? O que é o Márcio Pochtman? O Márcio Pochtman, ele já foi diretor do IPEA. Pensa num cara que tem pensamentos esquerdistas. Pensa no Flávio Dino, que se autodeclara comunista e que é o Estado grande. Pois é, o Márcio Pochtman, tá? É bem mais. É o tipo de cara que falou que o PIX é uma forma de dominação do imperialismo americano contra o Brasil. Pensa num cara que diz que o certo mesmo no Brasil era ter um imposto de renda de 60% para quem fosse mais rico. É essa linha de pensamento. E aí o Rogério Marinho faz críticas a essa nomeação do Lula e coloca aqui uma matéria do Estadão. Pochtman vai à Venezuela para inaugurar escritório do IPEA, tá? Durante a gestão do IPEA. Nesta semana, o presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas terá reunião com Chaves, Hugo Chaves da época, com quem vai definir os termos de parceria com o início previsto para o segundo semestre. O cara vai instalar um escritório do IPEA dentro da Venezuela. Folha de São Paulo. Economista do PT, Márcio Pochtman, já criticou o PIX, dirigiu o IPEA e tentou ser prefeito. É o cara que acha que criar o PIX é imperialismo americano. CBN. Márcio Pochtman é considerado terraplanista da economia. Você vê o tanto que o cara é bem conceituado, né? Estadão, estou ofendido com o ex-presidente do IBGE, diz Edmar Bate sobre Pochtman no órgão da presidência, sobre Pochtman na presidência do órgão. E aí você vê a quantidade de críticas que tem, mas não para por aí não. Rogério Marinho escreveu o seguinte: venezuelização do IBGE
Sim, o nome indicado por Lula já abriu o escritório do IPEA naquele país, em plena ditadura chavista. Este é o resultado do que se chamou de Frente Ampla. O PT, mesmo depois de tudo que passou, deseja apenas hegemonia, ou seja, manter a agenda esquerdista de todas as formas que puder. Descarta e desgasta quem não reza pela cartilha. Se for técnico, mas não for petista, tá fora. É simples assim. Um órgão de Estado responsável por medir as estatísticas de inflação, desemprego, atividade econômica, aparelhado pela militância petista. Não faltam relatos de quem conviveu com ele sobre a sua forma de atuação. Você tem noção de que o IBGE, esse órgão, ele pode dar dados que vão favorecer totalmente o governo Lula, sabe, não verossímeis. Ou seja, a inflação tá boa, todo mundo sabe que tá um caos, mas tá boa. Ou seja, o IBGE tem esse poder. Então, é ele controlando os dados que serão expostos à população. A deputada federal Bia Kicis aqui cita uma matéria do Antagonista que diz o seguinte: dia de luto para a estatística brasileira, diz economista sobre Pottmann no IBGE. Aí vem mais. O Partido Novo faz aqui a referência dele falando sobre o PIX, né? E fala: PIX é neocolonial e transformará o Brasil em protetorado dos Estados Unidos, criticando o PIX. Márcio Pottmann é o que os economistas chamam de um típico desenvolvimentista da Unicamp, um eterno defensor da ideia de fechar o Brasil para o comércio internacional a fim de estimular o desenvolvimento da indústria nacional. Então, assim, é aquela mentalidade totalmente fora da caixinha. O Antagonista, Márcio Pottmann é uma ofensa. Terraplanismo econômico. Admar Baixa, economista que presidiu o IBGE nos anos 80, disse ao Estadão que se sente ofendido com a escolha de Márcio Pottmann para presidir o Instituto. Enfim, são umas escolhas do PT. No último vídeo, eu brinquei, né? As pessoas perguntam: Santos, você é esquerdista? Não tem como. Não há razão de ser. E eu vou te falar, o cara que hoje eu sou fã, até por ser filósofo também, é o Pondé. E ele mesmo tem ideias geniais e ele diz: gente, a esquerda, ela se perdeu no mundo imaginário e ilusório que não guarda nenhum pingo de conexão com a realidade. É só você ver as decisões que são tomadas pela esquerda, os nomes que influenciam a esquerda, que você vê que não há realidade nenhuma mais nesses nomes. Ou seja, eles vivem em um mundo totalmente ilusório. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu sei que tá ficando extenso, mas tem mais conteúdo para vocês aqui. Bora agora para te causar náuseas. TRF3 absolve Aécio Neves no caso Joelle Batista, o caso JBS. Em 2017, o Ministério Público Federal acusou o Tucano de receber R$2 milhões em troca de atuar a favor da JBS no Congresso Nacional. E aí, o TRF da terceira região, se eu não me engano, ele, por decisão unânime, agora ele entendeu que não, que nunca teve esse beneficiamento, que nunca teve isso, e entendeu que não existiam ligações com a Aécio Neves e a JBS. O bravo mesmo não é receber dinheiro, nem nada nesse sentido. Imagina se o Aécio Neves resolve falar mal de algum ministro do STF, que aí era condenação na certa. Aí a coisa ia dar certa, né? Ia dar ruim pro Aécio. Mas, isso aí é o tipo de notícia que a gente já está acostumado, né? Absolve mesmo. Só não pode falar mal e nem ser antidemocrático, tá? Isto não é ser antidemocrático. Bora lá falar de Antagonista, o que é raro você ver uma mídia, um jornal elogiando Michele Bolsonaro. Mas olha só, o poder de atração de Michele Bolsonaro. Política. O número de mulheres filiadas ao PL cresceu 33% desde que a ex-primeira-dama assumiu a presidência do PL Mulher. A Michele Bolsonaro, ela era dada como alguém que, sinceramente, não teria futuro na política, principalmente pela mídia e pelos demais. Ela era massacrada pela mídia, detonada pela mídia o tempo todo, e aí entra a Janja, a primeira-dama do governo petista. E aí, a Janja vai ser uma popstar.
A Janja vai ser tratada a pão de ló pela mídia, pelos artistas, vai ser tratada, carregada como uma verdadeira Cleópatra no mundo político brasileiro. Só que não. Os políticos estão com ranço da cara da Janja, principalmente a própria base petista. Isso aqui não sou eu inventando fofoca, não. Olhe os editoriais do Estadão, olhe os editoriais do Metrópolis, que vocês vão ver isso aqui o tempo todo. Chegam a chamar a Janja de primeira ministra, chamam a Janja de algoritmo do Lula, ou seja, é muita gente que não tá suportando e viu que a Janja, você tem uma coisa que ela não tem, é o que mais disseram que ela tinha, carisma, para angariar pessoas para investir na causa com ela. E Michele Bolsonaro, em pouco tempo de atuação, já vem traz 33% de mulheres a mais